Olá, pessoal do segundo ano, pessoal da farmacologia que está no terceiro ano. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje é dia 1º de julho e nós vamos iniciar um novo ciclo agora, né? Com manutenção da metodologia que nós já vínhamos trabalhando. Então, essa primeira aula eu vou trabalhar com vocês a introdução de preparo e administração de medicamentos em enfermagem, tá? Nós vamos até determinado ponto, porque vocês vão ver que eu vou trabalhar conceitos básicos do preparo da medicação, tá? Eu vou apresentar para vocês os tipos de medicações, as formas farmacêuticas que nós encontramos no mercado, no ambiente hospitalar, nos serviços de saúde, tá bom? E eu vou apresentando as formas farmacêuticas para vocês por via de administração. Nós não vamos trabalhar a via de administração intravascular, porque vai ficar para fundamentos, ok? Nós vamos trabalhar as vias de administração intradérmica, subcutânea e intramuscular, tá? Bom, como nós já havíamos visto em algumas outras aulas, nós vimos que o sistema de medicação é um sistema complexo, correto? Então, ele demanda da atuação de vários profissionais, né? Não só o profissional enfermeiro, e também de vários setores. Então, por si só, quando ocorre um erro de medicação, nós vimos que vários setores estão envolvidos. Então, o sistema de medicação ele vai envolver a administração de medicamentos, o preparo e a introdução de medicamentos no organismo humano, tá? Esse é o objetivo, visando obter efeitos terapêuticos. Esse é o objetivo da administração de medicamentos, ok? Para isso, né, para que esse procedimento ocorra da melhor forma possível, nós devemos seguir normas e rotinas da instituição. Então, cada instituição segue as normas e rotinas que a Agência de Vigilância Sanitária Nacional, que é a Anvisa, né, o órgão superior de vigilância sanitária Anvisa regulamenta, mas também tem os protocolos locais do sistema de saúde que nós estamos atuando. Então, por exemplo, se nós estamos num hospital, esse hospital tem os seus protocolos próprios. Se nós estamos numa unidade básica de saúde, essa unidade básica de saúde tem os seus protocolos próprios. Bom, é necessário, então, para que nós tenhamos o domínio teórico dos efeitos terapêuticos das medicações, os efeitos colaterais e das reações adversas, que é o que nós já vínhamos discutindo nas aulas passadas, ok? E eu coloco aqui que o sistema de medicação é um sistema complexo, aberto, ou seja, ele é passível de alterações, como os demais sistemas, ele possui entradas, processos e saídas. Para que a execução de um procedimento correto de administração de medicamento, para a gente prevenir a ocorrência de erros, antes de administrar qualquer tipo de medicamento, seja ele tópico, que vai passar na pele, ou então um medicamento que você vai colocar direto na veia de uma pessoa, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter certeza de que o medicamento que nós estamos administrando é o medicamento correto, que o tipo de medicamento é o tipo correto. Nós precisamos ter compreensão e clareza da prescrição médica, tá? Saber quem é o paciente, o que a prescrição pede, qual é a via que ela indica, tá? Qual é o horário, quais as recomendações. Precisamos saber também qual o estado geral do paciente, o estado específico por sistema. Se é um paciente que está num bom estado geral, mas tem o sistema respiratório comprometido, tem o sistema neurológico comprometido, tem o sistema gastrointestinal comprometido, faz uso de algum dispositivo de sonda. Isso tudo nós precisamos verificar antes da administração de medicamento, e todos esses cuidados, então, eles servem para nós prevenirmos erros, tá? Então, eu coloco ali em cima que os erros relacionados à administração de medicamentos, eles ocorrem mais frequentemente durante a prescrição e no estágio da administração, ou seja, eles ocorrem com menos frequência na dispensação da medicação, por exemplo, pela farmácia, tá?
e menos pelo erro de transcrição, apesar de que a transcrição vocês vão ver que também está relacionada à prescrição. Mas vamos por partes, né? Então, o primeiro são 5 principais tipos de erros, tá? Relacionados aos tipos de erros de administração de medicamentos. O primeiro e mais comum deles são os erros de prescrição. O que pode acontecer? Eu coloquei alguns exemplos aqui. Medicamento prescrito para um paciente que tem alergia ou intolerância ou hipersensibilidade, que já é conhecido. Então, quando a gente tem admissão de um paciente num setor de enfermaria, por exemplo, uma das perguntas que nós fazemos no histórico é se ele é alérgico a alguma medicação, se ele sabe se é alérgico a alguma medicação. Muitas pessoas já sabem que são alérgicas, então essa informação ela tem que estar contida no prontuário de uma forma muito visível, grifada em cima, com post-it, alguma coisa que destaque com facilidade para que quando o profissional for fazer a prescrição, o profissional médico for fazer a prescrição, ou quando o profissional da equipe da enfermagem for transcrever, ou seja, pegar essa prescrição e passar para as fitas que nós falamos de medicação, tem que estar muito claro isso, tem que estar evidente, tá? Então, muitas vezes a equipe sabe, tem conhecimento da hipersensibilidade do paciente, mesmo assim vai lá e prescreve, tá? Então, isso aqui tem que ter muita atenção. Outra coisa, a dose incorreta para o diagnóstico, tá? Não só para o diagnóstico, mas também para o biotipo do paciente. Medicação prescrita não autorizada pelo setor, por ser uma medicação, por exemplo, de alto risco, ou não autorizada pelo paciente, tá? Então, são erros que podem acontecer na prescrição. Outro erro comum, que é muito fácil de acontecer, é a ortografia ilegível, que também está no erro de transcrição, tá? Então, a transcrição, o que é? O profissional, a equipe de enfermagem pega a prescrição médica, quando o médico passa, faz a avaliação do paciente, elabora a prescrição, e a equipe de enfermagem vai pegar a prescrição e vai retirar dali as medicações que têm que ser administradas, tá? Tanto naquele horário como nos próximos horários. Então, eles vão repassar essas prescrições em pequenas fitas. Cada fita vai conter uma medicação que está na prescrição. Nesse processo, erros podem acontecer principalmente por conta da dificuldade na leitura da prescrição. Então, por isso que os sistemas de informação, os prontuários eletrônicos, eles são muito importantes. Então, as pessoas são resistentes e a gente tem dificuldade com isso, mas é a melhor forma de prevenir um erro por ortografia ilegível, tá? Então, é muito comum nós pegarmos letras ilegíveis. Prescrição ou instruções de uso com interpretação errada ou por engano, tá? Foi feita uma prescrição que não era para ser feita para aquele paciente, foi feita uma prescrição ou uma instrução que era indevida, o paciente não podia ter aquele tipo de prescrição. Isso acontece no processo de transcrição. Abreviaturas não aprovadas, isso é um problema sério, as pessoas quererem abreviar da forma que elas acham melhor. Então, por exemplo, eu vou abreviar prednisolona e eu coloco lá pred às 2 horas. Da onde que eu tirei que prednisolona? A abreviação dela é pred, entendeu? Então, a gente só pode usar abreviaturas que são padronizadas, tá? Depois eu vou passar uma lista para vocês de quais são essas abreviaturas. Omissão das prescrições. Então, prescrições que não estão claras, prescrições que não estão bem descritas. Isso acontece na transcrição. Ou então, prescrições que foram feitas de forma verbal, por exemplo, não estão descritas, não estão por escrito, né? E acabam sendo omitidas. Erros relacionados à dispensação de medicação. A dispensação é quando a gente recebe a medicação do setor de dispensação, que geralmente é a farmácia, tá? Então, por exemplo, em muitos setores já vem a dose que está na prescrição, porque quando o médico deixa a prescrição no posto de enfermagem, a farmácia tem que receber uma cópia. Então, eles já vão fazer essa dispensação, já vão organizar as bacias, por exemplo, com as medicações que estão prescritas. Nessa organização, erros podem acontecer, por exemplo, de colocar uma dose incorreta
de colocar uma subdose, vamos supor, a prescrição é metronidazol 500 miligramas, né? Aí vai lá e coloca metronidazol 100 miligramas, ou cetoprofeno 200 miligramas, 2 frascos, em vez de mandar 2 frascos, manda 1. Né? Então, por isso que isso vai cobrar do profissional que está preparando para administrar essa medicação. Outro erro relacionado à dispensação é o envio do medicamento na dose errada, né? Que é o que eu estava falando. Tá? Então, assim, a forma farmacêutica também é um tipo de erro de dispensação. Então, tem medicamentos que têm várias formas farmacêuticas. O que é forma farmacêutica? É a forma que a medicação é apresentada. Então, por exemplo, nós temos a dipirona. A dipirona tem várias formas de apresentação. Nós temos dipirona em xarope, dipirona em comprimido, dipirona em ampola. Então, pode ser que na dispensação troque a forma farmacêutica, tá? Então, isso nós vamos ver lá na frente como prevenir. Continuando, então, para prevenir erros relacionados à administração. É a segunda forma mais frequente de erros relacionados à administração de medicamentos. Então, dose administrada de forma incorreta, que não foi ou calculada, ou então foi falta de atenção no momento da seleção da dose. Administração de dose extra, ou seja, a mais, ou falta subdose de administração. Horário de administração errado, era para ter sido administrado às 16 horas, acabou sendo administrado às 12, ou então passou do horário, foi administrado às 18 horas. E técnica de administração incorreta, isso aqui é o item que é mais difícil de prevenir, controlar, porque demanda de muito preparo dos profissionais e muito engajamento da equipe para prevenir esse tipo de erro. Erros relacionados ao monitoramento, então a gente tem esse termo subótimo. Monitoramento subótimo, avaliação de resposta do esquema feita de forma subótima e orientação do paciente realizada de forma subótima. O que significa? São monitoramento, avaliações e orientações feitas de forma insuficiente, tá? Então, eu sempre falo que um paciente bem orientado, um familiar, um acompanhante bem orientado, a gente tem ali um coadjuvante, né, para evitar erros. Então, eu não vejo o acompanhante do paciente como meu inimigo. Eu vejo como uma possibilidade dele estar atento da medicação que está recebendo. Por exemplo, tô pronta para administrar uma medicação que o paciente é alérgico, né? E aí o acompanhante fala, não, mas espera aí, essa medicação ele não pode receber. Né? Então, isso é um coadjuvante no processo de prevenção de erros, na administração de medicamentos. Então, vocês vão ver que tem uma série de fatores que a gente precisa levar em conta antes da administração efetiva, da gente manipular as medicações, né? Então, não é tão simples quanto parece. É um processo minucioso. Dando sequência, então, na prevenção de erros, eu trago aqui a importância da exatidão em todas as etapas, tá? Então, a prescrição, a transcrição, a administração e o monitoramento do tratamento devem ser enfatizados, não devem ser menosprezados. São os fatores que vão definir se a tendência de ocorrer um erro ou não. Tá? Então, na verificação, o enfermeiro interpreta e faz o julgamento profissional da sua aceitabilidade. Vou explicar. Na transcrição da prescrição, é necessário colocar em ação. Então, quando eu tenho uma prescrição em mãos e eu tenho que fazer a transcrição da medicação, da prescrição para a dispensação efetiva da medicação, então o enfermeiro ele vai fazer o julgamento. Tá? Então, aí eu coloco aqui que no Código de Ética, já comentei isso com vocês, vou comentar novamente, o profissional ele tem direito a se recusar a executar uma prescrição em caso de identificação de erro ou ilegibilidade, ou quando não constar assinatura
e número de registro do prescritor, no caso o profissional médico, quando ele não carimba ou quando ele não assina a prescrição, em casos de urgência e emergência, tá? O que significa isso, pessoal? Não é assim. Não vamos levar ao extremo. Por exemplo, tá ilegível, então eu não vou fazer. Eu vou cancelar aquela medicação naquele horário, vou cancelar aquela prescrição. Não dá, né? Não dá. O que a gente faz? O que a gente costuma fazer? Entre em contato com o profissional que fez a prescrição e confirma qual que é a medicação. Em caso de não contato, então tenta conversar com um profissional, é isso que o Corém recomenda. E o COFEN recomenda, conversa com outro profissional enfermeiro que tenha competência e habilidade para tentar ajudar você a identificar qual é a prescrição, qual é a medicação prescrita. Se tiver sem carimbo e sem assinatura do profissional, tem que providenciar isso o quanto antes, tá? Não pode ficar sem a identificação do profissional que fez a prescrição. Aí nós temos os famosos, certos da administração de medicamentos. Quais são os objetivos dos certos que eu vou apresentar para vocês? Eu vou falar um pouquinho disso. Primeiro, identificar as precauções necessárias para prevenir a ocorrência de erros. Memorizar e relatar abreviaturas padronizadas, tá? Evitar usar abreviaturas inventadas, que a gente acha que está compreensível, mas o colega não vai saber o que está escrito ali. Identificar os dados encontrados no prontuário do paciente. Descrever precauções de segurança específicas. Rever normas e procedimentos da prática clínica, normas e regulamentações, descrever métodos que devem ser utilizados, métodos padronizados, comparar cada medida de segurança descrita e, principalmente, identificar ações apropriadas da equipe da enfermagem, inclusive o processo de anotação dos procedimentos que nós realizamos. Tá? Aqui o processo de anotação como que é a palavra? Subestimado, tá bom? Vou comentar com vocês mais para frente, mas a anotação de enfermagem, o registro durante o processo de administração de medicamento é fundamental. Então, nós temos que ter cuidado quando nós estamos no serviço de saúde e a gente recebe uma prescrição e administra e não faz registro. Por exemplo, eu estou numa unidade básica de saúde, não necessariamente no hospital. E o paciente chega com uma prescrição de uma administração de um Noriporum, por exemplo, medicação para tratamento de anemia. Eu vou lá, eu tenho a prescrição, eu vou lá, administro o Noriporum, ele vai trazer a medicação, a única coisa que eu vou utilizar é um soro, um equipo, um dispositivo de punção e não faço registro. Eu preciso procurar a ficha desse paciente e eu preciso conversar com ele, eu preciso anotar as manifestações clínicas e as manifestações terapêuticas da medicação, porque senão eu não estou fazendo serviço, eu não estou fazendo trabalho de enfermeiro, eu estou simplesmente indo lá e administrar. Isso aí, se eu ensinar para o colega, se eu ensinar para um familiar, ele consegue fazer, tá? Então, o objetivo não é esse, o objetivo é ter conhecimento técnico-científico. Bom, nós vamos entrar nos certos da administração de medicamentos e eu queria comentar com vocês que vocês vão encontrar literaturas de 5 certos até 11 certos. É isso que nós encontramos, tá? Nós, professores, temos literaturas nós encontramos 5, 6, 9 e 11 certos, tá? Não estão errados, estão certos. Mas eu vou comentar com vocês os 6 principais certos, tá? Que são 6 fundamentais, são 6 básicos que a gente tem que seguir sem preguiça, sem menosprezar. Isso aqui é uma padronização da Associação Americana de Enfermagem, tá? Todas as escolas nacionais e internacionais ensinam e recomendam seguir os certos e tá incluído também no protocolo de segurança do paciente. Bom, vamos lá. O primeiro certo, então, é, sem dúvida, o medicamento certo. Então, quando eu tenho a prescrição de uma medicação, a primeira coisa que eu tenho que pensar é se eu estou fazendo a medicação certa,
Tá? Então, fala ali que independente do sistema de distribuição, o rótulo do medicamento ele deve ser lido 3 vezes, independente do sistema de distribuição. Pode ser que a farmácia já mande essa medicação para mim pronta e identificada, para mim não é suficiente, tá? Quando eu for administrar, eu tenho que fazer 3 leituras de rótulo, tá? Principalmente quando a gente fala em ampolas e frascos, por exemplo. Então, a primeira vez que eu vou fazer a leitura do rótulo da medicação é quando eu abro. Por exemplo, se vem num pacotinho, eu abro o pacote, né? Abro o saco plástico e já confiro. Ali na primeira conferência, pode ser que eu já identifique que a medicação não é a medicação correta. Ali eu já ganho tempo ou deixo de perder tempo e já vou deixar separado porque eu vou ter que solicitar uma nova medicação, tá? A segunda, se for comprimido, cápsula, a mesma coisa, vou pegar e vou fazer a leitura. Se o comprimido vier cortado da cartela e não for possível identificar pela cartela, tem que identificar pelo adesivo de identificação que a farmácia manda, ok? De alguma forma eu preciso fazer a conferência dessa medicação. Eu não posso simplesmente confiar no profissional, confiar que o profissional está isento, o profissional de dispensação da farmácia, né? Está isento de acontecer um erro. Então, a primeira vez é quando eu tiro o medicamento da prateleira, do carrinho, da gaveta, da farmácia, seja de onde for. A segunda leitura é antes de preparar essa medicação. Então, vamos supor que eu vou fazer a administração numa medicação de ampola, igual essa aqui. Fiz a primeira leitura, vou fazer a desinfecção da ampola, abro a ampola e vou aspirar com a seringa, correto? Antes de aspirar com a seringa, eu já vou fazer a segunda conferência. Então, isso aqui vira automático, quando você define que você vai fazer as coisas certas, né? Então, eu falo assim, vira prática. Então, quando você levanta e leva a ampola para fazer a aspiração, você já está fazendo a segunda conferência aqui. E não é conferência só do nome da medicação, é da dose. Tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes vem a dose por ml e a ampola pode ter mais de 1 ml, tá? Então, tudo isso a gente tem que estar atento. Fiz a aspiração da medicação da ampola, fiz a segunda conferência. A terceira conferência é antes de eu devolver a medicação para a prateleira ou para a gaveta, se for uma medicação que vai ser utilizada outras vezes, ou se for uma medicação de dose unitária, eu vou aspirar a medicação para a seringa, faço a última conferência e vou descartar, no caso da ampola, no pérfuro cortante, correto? 3 conferências. A primeira, quando eu tiro ou quando eu recebo do sistema de dispensação, tiro do carrinho, da gaveta, da bandeja, da bacia, faço a conferência. Ah, mas está identificado com a etiqueta de quem fez a transcrição do prontuário para a etiqueta. Ótimo, não tem problema. Da mesma forma, eu vou fazer a conferência, tá? Isso aqui é minimização de erros. Faço a primeira conferência, abro a ampola, faço desinfecção, abro a ampola, vou fazer a aspiração. Segunda conferência. Vou descartar a medicação de dose única. Terceira e última conferência. Ah, mas isso aí leva muito tempo. Eu tenho que ficar lendo, a farmácia já confere, não importa. Quando você define que você vai fazer as coisas da forma correta e que você acaba ganhando tempo, na verdade, porque isso torna prático. Automaticamente você já vai fazer e já vai passar para o próximo procedimento. Segundo certo, o horário correto. Quando a gente recebe dispensação da farmácia, que vem aquelas bandejas com as medicações, os pacotes de todos os pacientes prontos, a primeira coisa que o setor faz é separar por horário. Nessa separação, pode acontecer de um horário, vamos supor, horário das 12, 14, 16 e 18. Pode acontecer que nessa separação os horários eles se misturem. Então, toda vez que eu for preparar, eu preciso conferir na fita
né? E se eu tiver dúvida, se tiver fita molhada, caneta borrada, caneta rasgada, letra ilegível, o que eu tenho que fazer? Ir lá no prontuário e fazer a conferência. Ah, o quarto do paciente está correto, mas o leito não. Prontuário do paciente. Toda vez que precisar, eu volto no prontuário do paciente. Vocês vão encontrar literaturas que falam, que recomendam que o prontuário do paciente deve estar do lado. Na nossa prática local, nós não tiramos o prontuário do posto de enfermagem, até porque o prontuário ele é manipulado o tempo todo por vários profissionais. Então, o profissional médico vai lá e manipula, o enfermeiro vai, o fisioterapeuta, psicólogo, assistente social. Então, nós não tiramos o prontuário, nós tiramos em fitas. O que é isso? Você passa a medicação para uma fita e essa fita vai para a farmácia e volta com o pacote da medicação. Enfim, horário correto. Padronizar horários de administração. Então, eu não fico inventando horários, por exemplo, assim, eu vou fazer às 15h15, depois eu vou fazer às 19h30, depois eu vou fazer às 22h e depois eu vou fazer às 2h da manhã. Não. Qual que é o horário recomendado? Qual que é o padrão do setor, tá? Aí aqui tá a descrição do rótulo da leitura, mas isso aqui vocês desconsiderem, erros de digitação. Mas enfim, os horários eles devem ser padronizados, porque nós fazemos manutenção de nível sanguíneo constante. O paciente que está recebendo soroterapia o tempo todo tem que fazer balanço hídrico, então ele não pode simplesmente ficar recebendo medicações o tempo todo na hora que eu decidi. Então a gente tem os protocolos padronizados e recomendados de medicação. E a gente tem que tomar cuidado também com as interações medicamentosas, a hora que for fazer for colocar os horários da medicação no prontuário, que tem um nome, eu esqueci agora, mas eu vou lembrar. Aprazamento, lembrei, tá? Mas isso vocês ainda vão aprender, tá bom? Terceira coisa, uma das mais importantes, dose correta, tá? Então, a dose do medicamento, ele tem que vir especificado na prescrição. Muitas vezes vocês vão encontrar assim, por exemplo, diazepam uma ampola, tá? Diazepam 5mg. Então, quando é uma ampola, é porque é padronizado que no setor só tem aquela ampola daquela dose de medicação, tá bom? Isso é questão de padrão do setor, tá? Então, o respaldo legal você tem, certo? Agora é o seguinte, eu falo aqui que sempre que uma dose for questionável ou doses fracionadas ou que precisa de um cálculo muito minucioso, quando você tiver dúvida nessa dose ou na leitura da prescrição, o recomendado pelo conselho é que você converse com outro enfermeiro que tenha a mesma posição que a tua e que tenha o mesmo conhecimento, que tenha conhecimento científico, para entrar num consenso se é aquela dose. Não conseguiu definir, entre em contato com o médico prescritor e entre em contato com a farmácia. O que a gente tem que ficar atento? Pacientes que têm função hepática e função renal comprometida, pacientes que estão em insuficiência renal aguda ou crônica, que têm uma comorbidade associada, que tem a doença hepática, geralmente precisa de regulação de dose. Eu já comentei isso na aula passada na questão da metabolização. Paciente pediátrico pode esperar que vai ter uma dose reduzida, vai precisar fazer cálculo de medicação para ver quanto que administra. Paciente idoso pode ter uma dose também, uma dose que tem que ser adaptada, tá? Pacientes com náuseas e vômitos, será que a dose está correta? Será que a forma de administração está correta? Será que é a melhor forma de administrar? Será que eu vou administrar medicação oral? Isso tudo tem que ser pensado, tá? A forma farmacêutica, ok? Será que não é melhor uma medicação intramuscular? Como que eu vou ficar administrando? Então, tudo isso eu posso conversar com o médico prescritor para entrar num consenso, tá bom? E também os cálculos corretos. Vocês vão ter aula só de cálculo de medicação, tá? Isso aí para concurso que a gente chama certo, não tem como, sempre cai. Isso aí vocês precisam aprender e vocês vão aprender lá para frente, tá bom? Dessa forma, nós chegamos na dose correta que será administrada. Quarto certo, paciente correto. Parece bobagem, mas acontece muito erro em relação ao paciente certo.
Então, quando eu vou para a prática, eu sempre faço recomendações para a gente prevenir o erro de trocar o paciente que você vai administrar. O que é muito comum, que é o clichê que nós encontramos? Paciente com o primeiro nome igual no mesmo quarto: José Arlindo, José Armando, José da Silva, João Augusto e João Felipe, no mesmo quarto. Quando vai internar, a gente tem que evitar fazer esse tipo de alocação, mas muitas vezes não é possível. Você simplesmente tem aqueles leitos disponíveis e são aqueles leitos que você vai utilizar, tá? Então, quais as recomendações que eu faço? Vai administrar a medicação para o paciente, não chega para o paciente e pergunta: senhor, é o seu João? O paciente pode estar confuso, o paciente pode estar brincando. Quantas vezes o paciente brinca, principalmente o paciente idoso, e fala porque quer brincar com você, e aí você está naquele momento tenso ali, você não tá para brincadeira, né? Mas ele não sabe disso. Então é uma forma de você correr o risco de errar e fazer a medicação no paciente errado, tá? Então não sugira o nome do paciente, pergunta, cumprimenta e pergunta: qual é o nome do senhor? Daí ele vai falar, por exemplo, Armando da Silva. Ok. Como que você vai fazer a conferência? Pela pulseira de identificação. Hoje é padronizada o uso da pulseira de identificação. Tá? Então você vai fazer. Se ainda tiver dúvida, confirma o que o conselho recomenda e a segurança, o protocolo de segurança do paciente recomenda. Confirma com o acompanhante o nome completo, confirma a data de nascimento. Se ainda tiver dúvida, volta no prontuário do paciente. Se ainda tiver dúvida, conversa com o colega da equipe de enfermagem, tá? De preferência, um enfermeiro, se tiver na equipe ou ali no setor, para fazer essa confirmação. Não administre a medicação se tiver dúvida se é o paciente correto, ok? Quinto certo, a via correta, tá? Isso aí é polêmico, porque muitas vezes o profissional quer trocar a via da medicação que foi prescrita, mas não para pensar nas consequências. Então, a prescrição deve ser clara em relação à via que será utilizada. Então, vamos supor que esteja lá, prescrição, tá? Dipirona, uma ampola. Não fala a dose. Aí você vai fazer a transcrição e fala assim: não, mas ampola é endovenoso, né? Só pode ser endovenoso. Porque é endovenoso, eu vou colocar endovenoso e vou administrar endovenoso. Não, a dipirona pode ser feita intramuscular, tá? Mesmo que seja ampola. Então, eu não posso definir porque eu acho que não tem achismo, né? Então, isso abre margem para erro. Então, o que eu tenho que fazer? Entrar em contato com o médico prescritor, tá? E ele precisa. Então, vamos supor assim, outra coisa. Eu entro em contato com o médico prescritor e ele fala por telefone que a via é endovenosa. Então, o que eu tenho que fazer? Na hora, registro de enfermagem, coloco o horário e em contato com o médico fulano de tal, prescritor, foi relatado que a via de administração da dipirona do dia tal, horário tal, é via intramuscular ou endovenosa, né? Isso tudo tem que ser registrado. A anotação de enfermagem é documento legal, protege você, protege o paciente, né, em relação à segurança dele. Mudar a via muda a velocidade de absorção do medicamento, tá? Então, não é assim, faz intramuscular, né? Que daí, pelo menos, a absorção um pouco mais lenta. A via intramuscular é a segunda via mais rápida, tá? É a via mais dolorosa. A via intravascular, você tem efeito imediato. Você lembra do conceito de biodisponibilidade? Você vai ter 100% da medicação na corrente sanguínea. E é uma via não reversível, tá? Então, por exemplo, fez a medicação, o paciente entrou em anafilaxia, fez reação alérgica. A única coisa que você pode fazer é medicação e a contenção, tentar conter o processo de alergia, tá? Processo de anafilaxia, mas você não consegue eliminar a medicação na hora. Agora, por exemplo, se o paciente fez ingestão via oral de medicação, que acontece bastante, receber em pronto-socorro, paciente
que se autoagrediu e tomou uma cartela de medicamentos. O que faz? Lavagem gástrica, tá? Então, é uma das vias mais seguras, mais desejadas, porque pode ser revertida. Nem sempre pode ser utilizada. Paciente que tem paciente comatoso, não dá para usar a via oral, tá? A não ser que ele esteja usando em uso dispositivo de sonda nasointeral ou nasogástrica. Paciente com transtorno mental, é difícil a gente utilizar a via oral, né? Dependendo do grau, lógico, né? Então, não substitui a forma farmacêutica sem o consentimento do médico prescritor, tá? Porque se foi prescrita naquela via é porque tem um objetivo de velocidade de absorção. E o sexto e último certo que eu vou comentar é a documentação certa. Tá? Então, nós precisamos estar seguros de que todas as ocorrências durante o processo de administração daquela medicação e os dados referentes do paciente, inclusive as reações que ele apresentou, até aquelas que nós consideramos ser mais, vamos dizer assim, irrelevantes, essas é que têm que ser relatadas. Por exemplo, foi fazer uma medicação intramuscular e o paciente apresentou muita ansiedade, muito dor, nervoso, etc., né? Então, isso tem que ser relatado, porque o efeito terapêutico da medicação pode sim ser alterado pelos mecanismos de dor e estresse quando afeta o sistema nervoso. Então, são informações relevantes que precisam ser registradas. Outra coisa, quando a medicação não é administrada, tem que ser registrado e não simplesmente ir lá e cancelar. Quando a gente cancela a administração de uma medicação no determinado horário, nós fazemos um círculozinho em volta do horário da medicação. Só que precisa ser registrado por extenso porque essa medicação não foi administrada. Paciente não estava no setor. Paciente recusou a medicação. Paciente era alérgico à medicação. Precisa registrar com o horário ali e o motivo, tá? Outra coisa, checar medicação antes de ser realizada. Eu tô saindo para ir fazer a medicação, eu tô saindo do posto de enfermagem e eu vou checar aqui já, que é para depois eu não esquecer, depois eu dispenso e eu vou fazer outra coisa. Não faça, tá? Você corre o risco de chegar lá no quarto, o paciente não estar, o paciente recusar, o paciente não pode, você chega com uma medicação oral, o paciente está sedado, vamos supor, está com estado de nível de consciência baixo, tá? Não façam. Só checa essa medicação, só faça o registro que foi administrado depois de administrar. Parece óbvio, mas não é assim que funciona, tá? Se houver algum erro na medicação e algum relatório de incidente, nós não registramos na folha da enfermagem, nós fazemos uma notificação de evento adverso. Eu vou explicar mais para frente o que funciona isso, como que funciona isso, tá? Confira os medicamentos a serem misturados em seringa. Alguns medicamentos podem ser misturados na mesma seringa, tá? Na dúvida, não mistura. Uma medicação pode entrar em reação com a outra e quando você administrar no paciente, ele vai sentir tanta dor, tanto estresse e tanto desconforto e até uma reação anafilática que vai te deixar sem chão. Não faça isso. Confira antes se as medicações podem ser misturadas na seringa. Confere no bulário. Se não tiver certeza, confere com o farmacêutico. Se não tiver certeza, não misture. Confira a identidade do paciente todas as vezes que o medicamento for administrado em todas as fases da medicação. Mesmo que depois que você tenha chego no quarto e já tenha conferido a identificação do paciente, vai administrar no momento que está administrando, confere mais uma vez na pulseira, tá? Porque é muita conferência, mas às vezes na última conferência você identifica algum tipo de erro. Quando você vai administrar, a gente chama isso de near miss, quase erro, tá? O quase erro é aquele que é um tipo de erro, mas que não chegou a acontecer, mas quase aconteceu, tá? Então, faz essa conferência quantas vezes for necessário, o mínimo que é obrigatório e quantas vezes for necessário. Medicamentos que são deglutidos, comprimidos, mastigáveis, sublinguais,
xaropes, elixires, permaneça com o paciente para certificar de que os medicamentos foram deglutidos, tá? Porque o paciente, ele pode estar... Um paciente idoso, é muito comum você dar o comprimido e não é por maldade, viu, gente? É porque ele acha que engoliu e ele tem pouca sensibilidade, ele nem viu, ele tá com a medicação parada ali e ele nem sabe, tá? Então, confere, pede para o paciente abrir a boca, oferece um gole de água, tá? Cuidado com pacientes que estão em jejum para não oferecer muita água, tá? Eles sempre vão ter uma água ali do lado, ou então, se for numa unidade básica de saúde, oferece um copo de água para facilitar a deglutição. Forneça, isso é fundamental, forneça respostas e explicações simples e honestas ao paciente em relação ao medicamento e ao plano de tratamento. Você sabe que aquela medicação tem um efeito colateral que já é esperado, por exemplo, prurido, né, que é a coceira. Você sabe que aquela medicação vai provocar uma coceira intensa. Não é que você vai alertar o paciente e já deixar ele esperando, porque às vezes você fala e ele já nem fez a medicação, ele já começa a sentir, tá? Mas enquanto tá administrando a medicação, pergunta: o senhor tá sentindo alguma coisa? Você tá sentindo alguma reação? Qualquer coisa pode me avisar, faz a medicação de forma lenta, né? E se o paciente falar assim: eu tô sentindo coceira, eu tô sentindo uma dor, tô sentindo um mal-estar, né? Então, seja honesto com o paciente que aquela medicação ela pode provocar aquele efeito e se não for esperado, para a administração e verifica o que está acontecendo de errado. Aqui eu trouxe um exemplo, na verdade é um livro americano com tradução para o contexto brasileiro, um exemplo de prescrição. Então, o que tem que conter? A prescrição ela tem que conter a medicação, a dose, a forma que vai ser administrada, certo? Aqui é um exemplo diferente do que a gente costuma ter, mas aqui tem as informações corretas. A forma da administração, né? Então, aqui o profissional, deixa eu achar aqui. O profissional, né? Aqui, por exemplo, tem a assinatura do profissional, mas não tem carimbo, né? O carimbo é obrigatório no contexto brasileiro e isso é consenso. Se não tiver carimbo do profissional, não administra a medicação, tá? Então, qualquer um pode assinar e você está administrando uma medicação ali que você não sabe nem quem foi que prescreveu. E o cabeçalho com as informações do paciente, tá? E aquilo que eu falei sobre o paciente ser alérgico, muitas vezes nós colocamos aqui em cima no prontuário. Então, por exemplo, assim, alérgico penicilina, alérgico corante amarelo, né? Alérgico dipirona, enfim. E aí coloca grifado com asterisco aqui, põe tudo, se pudesse colocava glitter e tudo mais para ficar bem alerta, tá? E mesmo assim pode acontecer de administrar a medicação a um paciente que é alérgico. Quando tem um acompanhante, geralmente o acompanhante fica mais atento, né? É por isso que é importante toda vez que a gente for administrar a medicação, eu sempre falo isso, até não comentei nenhuma vez, é estranho, mas vai administrar a medicação, fala para o paciente e fala para o acompanhante e explica para que serve a medicação, tá? E deixa claro que você está à disposição caso ele tenha alguma manifestação clínica, por mais que você vire as costas, saia do quarto, vai fazer outro procedimento. Então, fica à disposição que se ele tiver alguma manifestação clínica, você está ali de prontidão para atender.